É no celular, menina, que faz o trem. Ai, gente. Professora Nilza, seja bem-vinda à nossa live de quinta. Eu já aviso para vocês que a gente perdeu aí alguns minutos, pode ser que a gente tenha que, no final, recomeçar novamente. Mas, enfim, né, vamos lá. Gente, hoje né, é um dia muito especial para nós, porque a gente está recebendo aqui uma pessoa muito querida, muito competente, uma estudiosa da área, né, e a gente vai começar falando aí dessas interfaces, mas numa conversa prévia que eu tive com a Nilza, a gente decidiu que vai começar com a questão das conceituações. Bom, antes de começar, Nilza, eu quero só dizer, né, da nossa relação de amizade, de trabalho, que já se estende aí há alguns anos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Nilza, na ocasião, ela era secretária de turismo de Cachoeira Dourada, amiga da minha família, e aí eu fiquei muito encantada, muito admirada, né? Pela Nilza, pela pessoa da Nilza, pela forma como ela conduz a vida profissional dela, e eu sou uma grande admiradora da Nilza, ela sabe disso. A gente já fez vários trabalhos juntos, tivemos a oportunidade de estar numa pós-graduação da Faculdade Senac, onde ela foi a minha orientanda, e a gente até publicou esse capítulo aí num capítulo de livro, né, esse artigo que ela produziu sobre turismo pedagógico. Ela é uma grande admiradora e, evidentemente, executora de turismo pedagógico, né, enquanto guia de turismo, enquanto professora de história, enquanto contadora de história. Então, assim, a Nilza, ela, pedagogicamente, ela tem uma trajetória aí excepcional, e a gente hoje vai poder escutar um pouquinho para falar dessas interfaces que são tão importantes aí no desenvolvimento do turismo, e principalmente na capilaridade do turismo nas comunidades. A gente tem que pensar de forma mais complexa, mais holística, com outro viés. Então, Nilza, por favor, pode começar aí com as conexões, com os conceitos, e aí a gente vai discutindo ao longo da live. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada a você pela oportunidade. É um grande prazer a gente poder falar e dar... Me ouvem? Pode começar aí a sua fala, querida. Nosso tema hoje é falar um pouco sobre as interfaces que reúnem o turismo, a cultura e o artesanato, né? Se a gente buscar historicamente o que dá origem ao turismo, ele não mapeia dessas duas coisas. É claro que o artesanato vem em sequência. Historicamente, acho que podemos nomear o que é cultura, discutir um pouco do que é cultura, para se compreender com mais propriedade do que se trata efetivamente o fazer turístico, os ingredientes que demandam efetivamente o turismo, né? Então, cultura, uma definição clássica de cultura, ela trata todos os aspectos dos costumes, do jeito de fazer, do jeito de estar, dos membros de uma comunidade, ou daquela comunidade, naquela sociedade, onde quer que ela esteja. O jeito, os hábitos, as aptidões, as formas os seus costumes morais, as suas crenças, os seus conhecimentos coletivos, né? A forma com que elas reagem a qualquer destempere, às tragédias ou às conquistas. Isso tudo são arcabouço da cultura, né? É claro que é daí, então, que nós vamos estruturar o artesanato, ou como que ele vai surgir como uma cultura material da experiência coletiva dos grupos. A cultura, equivocadamente, né, sobretudo depois do século XIX, a burguesia costuma titularizar de cultos e incultos, como se assim fosse possível, sociedades com maior ou com menor acesso à educação formal.
Isso a gente já sabe que não é assim, não se dá dessa forma. E cultura, tendo acesso formal ou não, toda sociedade tem, porque ela reflete ou ela é intrínseca ao modo de viver, ao modo de fazer, ao modo de operar, de ver, de sentir, de reagir dessa comunidade, né? Então, eu gosto muito de falar sobre os ritos, para a gente entender a diferença da cultura e o quanto que também ela é resposta geográfica, ela é resposta política, no meio do modo que essa sociedade opera e que elas vivem, né? Alguns ou de desenvolver as culturas. Você pegar entre os ritos celebrado em qualquer comunidade, que é o rito da morte, né? Para cada sociedade e comunidades tradicionais, porque as que não são mais tradicionais, que vivem na rua, de uma forma geral, a gente meio que planificou muitos hábitos e muitos ritos. Nossa, mas ainda temos muitos ritos mantidos. Se você pegar, por exemplo, no norte da África, você tem uma sociedade que tem um culto de... Eu comecei a falar do norte da África, depois eu vou falar do norte da África, eu quero falar da comunidade indígena do Alto Xingu. O rito de passagem no Alto Xingu, os mortos são enterrados, fazem todo o seu culto. A partir de um período, se eu não estou muito enganado, uma semana, eles começam a celebração desse morto no rito do Guarupi, no Alto Xingu. O rito da passagem indígena do Alto Xingu é muito festivo. Eles se vestem, eles se pintam, eles cantam músicas específicas para aquelas condições, eles dançam, vão no mato, um grupo de homens corta um belo tronco e traz esse tronco, pinta esse tronco, dança ao redor dele e trata, porque esse tronco é de encarnar o seu morto. Para que faça uma passagem, ou para que a alma dele fique entre os guarupes, entre os indígenas. Então, essa celebração pós-morte, nas nossas sociedades, por exemplo, na URBS, na cidade, aqui vamos pensar mesmo do Brasil, nas grandes cidades, nós temos um culto católico que é o de reunir na pós-morte no 7º dia. As pessoas vão à igreja, rezam, né? Nesse período, é um período de luto, de dor, de reencontro com os amigos, depois do dia do funeral, né? E um outro grupo, por exemplo, aqui no Brasil, eu morei em cada lugar diferente, eu experienciei no Tocantins um rito que era muito comum no sul do Mato Grosso, sul do Pará, sul do Maranhão e sul do Pará, que é a visita com 7 dias depois que o morto se vai. As pessoas voltam todas para o cemitério e lá passa todo o rito de novo, do choro, da reza, da celebração do encontro com os amigos, e bebem uma pinguinha pelo morto, que é uma outra característica, né? Então, isso tudo vai delimitando e vai organizando a cultura da comunidade praticante. O turismo precisa ter clareza dessas variáveis e se servir dela, né? O artesanato, ele é o resultado da cultura de um povo, da cultura oral, das tradições e do que há de disponível geográfico, biológico, nos locais onde as pessoas vivem. Se você pega o alimento, por exemplo, do aspecto de cultura, cada sociedade tem uma tradição cultural e essa tradição ela é referente também à geografia. Se você pega, por exemplo, a sociedade seminômide dos tuaregs, que transitam no norte da África, né? Os tuaregs têm uma tradição de alimento que está ligada ao deserto, a pouca oferta de água, a pouca oferta de possibilidades de plantio. Eles comem, tradicionalmente, sementes que são carregáveis dos lugares onde produz pelo deserto, e elas aguentam um bom tempo, né? Então, eles carregam, então eles fazem um pão, e esse pão é assado na areia do deserto. Assado na areia do deserto.
é uma experiência. Esse feitio, ele organiza uma produção manual de elementos que dê conta de servir a esse rito, a essa tradição alimentar. Ele dá conta de organizar os tecidos desse fazer desse alimento, a forma com que as pessoas dispõem as coisas na sua casa ou nos seus acampamentos, já que nós estamos falando de sociedade seminômade, né? Então, cada povo, na sua estrutura de vivência e de viver, eles vão criando instrumentos, argumentos e orientações da produção dos seus adereços. E o artesanato, ele é um adereço de manifestação disso, né, de tudo isso, da cultura. O turismo, do ponto de vista conceitual, ele é conceituado, ele é entendido como uma atividade desde que a pessoa viaje, transite e gaste e hospede, né? É atividade que visita uma localidade fora do seu lugar de vivência, de estar, né? Período inferior a um ano, né? Que isso quando passa de um ano já tem uma outra característica, já não é mais um turista da forma que nós conhecemos, e com o propósito principal, exercer uma atividade, conhecer, experienciar, que seja até para estudar e passar e ter algum trânsito, mas que ele volte. Se nós buscarmos os primórdios do turismo, existem algumas correntes na minha pós-graduação, inclusive eu escrevi sobre viagens e viajantes, né? E a gente, com foco na escola europeia, a gente sempre tem uma tendência a partir da Revolução Industrial, né? Ou um pouquinho antes, e olhando... Está na travadinha, Nilza, peraí só um minutinho. Opa. Então, vou aproveitar aqui esse momento, né, que travou um pouquinho, né, quero agradecer aí a presença da Berenice, da BB Tour Nacional e a BB Tour do Espírito Santo, na era do IFG, nós já falamos, professor Leonardo Ravaga do IFG, nosso colega da BB Tour Goiás, né, sempre presente aqui nas nossas lives, professor Francisco dos Anjos da Univale, uma honra poder ter o senhor aqui com a gente nesse momento, e o Eusário deixa aqui uma pergunta para a Nilza. Assim que ela voltar, a gente começa aí a passar para a professora as perguntas. Conseguiu voltar, Nilza? Estão me ouvindo? Tá certo? Você me ouve? Está me ouvindo tranquilamente? Então, conclua seu pensamento e eu vou te passar uma pergunta aqui do Eusário, tá? Sim, sim. Concluir, sim. Então, todo esse arcabouço de fazer, eu me perdi na linha do que eu estava dizendo, mas vamos falar então do conceitual do que é artesanato, e porque eu quero me deter um pouquinho aí para os colegas que estão me ouvindo, que é ligado especificamente ao artesanato. Nós temos uma divergência, vamos assim dizer, no processo de conceituação do que é artesanato, e é mais ou menos uma outra briga que a gente teve aí no passado do que é arte, do que não é arte, né? E entender como que isso se coloca. Mas o que acontece hoje com a conceituação do artesanato aqui para nós no Brasil foi uma determinação, uma escolha, um critério usado por muita representação, inclusive de artesãos, numa organização que se deu em 91, num grupo chamado PAB, né, que é o Programa de Artesanato Brasileiro, e eles se reuniram lá atrás e decidiram, então, o que seria caracterizado artesanato ou não. Tem muitas pessoas que ficam muito aborrecidas de entender que o que elas produzem não é considerado artesanato. Eu costumo dizer, olha, são nomenclaturas que identificam as classes que as coisas estão. Eu não vejo como uma oferta para deteriorar
ou expor algum fazer. O artesanato, ele prevê que ele é produzido e ele só pode ser considerado artesanato pelo conceito instaurado e determinado pelo próprio PAB, que foi formado, inclusive, por artesão de todo o Brasil, representado na época, quando esse trabalho é manual e tudo que é usado em torno da produção, ele é extraído de forma manual, sem uso de tecnologias de máquina, de materiais que foram transformados. Por exemplo, um oleiro produz a sua matéria para produzir o seu material ou o seu objeto. Novamente, Nilza, espera só um minutinho. Deixa eu voltar ao normal. Eu vou aproveitar esse minutinho aqui e vou ler para você a pergunta do Eusário, que acho que dá para fazer uma relação com essa sua fala, né? Você está me ouvindo? Estou. Então, o Eusário perguntou o seguinte: o artesanato é elemento motivador? Só um minutinho, sumiu aqui. Se o artesanato é um elemento motivador para o deslocamento do turista, e se você pode considerar o artesanato um segmento do turismo? Essa é a pergunta dele. Eu penso que pode as duas coisas, sabe? Nós temos, por exemplo, alguns polos produtores de artesanato e que aí foge, né, da nossa... Cortou? Parou? Tá travando o tempo todo a tua voz, Nilza. Vamos recomeçar. Recomeça a responder, por favor. Eu penso que as duas coisas podem acontecer. Tem algumas localidades no Brasil que ela leva turistas em função da produção artesanal. Um bom exemplo é a produção. Nilza, realmente não estamos conseguindo te ouvir. Você está no seu 4G ou você está na sua rede particular? Rede particular. Deixa eu tentar sair do 4G. Põe no seu 4G, por favor, para eu ver se melhora, por favor. Só um minutinho, pessoal. A professora Nilza está ajustando lá. Ver se melhora a transmissão dela. Isso, pode continuar. Agora sim. Certo. Então, voltando, eu não sei até onde vocês ouviram, mas nós temos cidades do Brasil que vivem especificamente de produção. E um bom exemplo disso é o Vale de Jequitinhonha, né? Então, o Vale de Jequitinhonha é um produtor, a história do Vale é uma história de muita pobreza, depois do esvaziamento, em função do esvaziamento mineral do ouro e das pedras preciosas, aquela região foi abandonada. Houve um programa muito interessante que foi boicotado com o advento da ditadura, que nos anos 60, lá atrás, eles começaram um grande movimento, né, de apropriação para apropriação do artesanato. Isso ficou sucumbido e depois, muito mais recente, já próximo da redemocratização, é que nós tivemos lá a criação de cooperativas, de grupos, de associações para o turismo. E o turismo Vale de Jequitinhonha, ele leva pessoas, né, na região. Um outro lugar de nós pensar... Então, você acha que, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha consegue fazer uma promoção desse turismo artesanal, aí, como o Eusário está chamando, de verdade, de fato? E aí, fazendo aqui uma observação para o estado de Goiás, a gente consegue fazer isso? Penso que sim. Uma das coisas que é um pré-requisito importantíssimo para que isso aconteça é criar um artesanato de identidade. Por isso que nós precisamos de entender a nossa cultura, onde nós estamos assentados, o que efetivamente nos representa, para poder transformar isso em objetos e ativar. Travou de novo. São parceiros incomensuráveis, né? São parceiros muito importantes. Mas eu volto a dizer,
seja o artesanato da forma clássica como ela é concebida pelo PAP, seja os trabalhos artesanais, o que é uma exigência grande é que eles criem, ou que eles sejam uma criação que represente o espaço geográfico do qual ele nasce, por onde ele vem, que eles sejam uma representação. Vou contar uma coisa daqui de Pirenópolis. Eu moro em Pirenópolis, estou falando com vocês de Pirenópolis. Pirenópolis tem um dos eventos religiosos mais importantes do ponto de vista da tradição mantida, do agrego, do religioso com o profano, no Brasil. Então, nós temos aqui a festa, acontece uma festa que é uma festa imensa, que é uma festa de uma destinação do divino, as pessoas vão para uma folia, elas ficam celebrando, e tem uma série de celebrações durante 40 dias, que essa festa sinaliza, ela abre com a banda que toca na madrugada, e fecha com uma festa que ela não é necessariamente uma festa religiosa, que é as cavalhadas. Então, a cidade utiliza-se das cavalhadas mais numa lembrança do que qualquer outra coisa. Nós temos na minha percepção, um dos artesanatos que é legítimo dessa cidade e que em qualquer lugar do mundo que a gente vá, nós o olharemos e saberemos que é de Pirenópolis, que é o mascarado. É um artesanato feito com papel machê, ou que seja com outro, a grande maioria é machê, pintado de forma naif, de uma forma muito, muito simples, mas que dá conta de uma representatividade muito legítima do que é. Você olha para esse artesanato e você reconhece a cidade de Pirenópolis e as cavalhadas automaticamente. Então, por exemplo, a maioria desse artesanato aí de Pirenópolis, ele ainda não tem essa ligação, esse vínculo. Tem muita coisa industrializada e produzida em série, não tem tanta originalidade, correto? Mas você tem em Pirenópolis artesanato de excelente qualidade, produzida, por exemplo, em Bichinhos, que é uma região que por ela só vive de artesanato. Bichinhos é uma pequena vila que está entre Tiradentes e São João del Rei, lá Minas, tá? Lá em Minas Gerais. Então, Bichinhos se especializou em trabalho de ferro com madeira e pintura. Então, Pirenópolis compra muito artesanato de lá. Não era para ser assim. Falemos a verdade. Isso não nos representa. O Espírito Santo, que hoje está esparramado pelo Brasil de todas as formas, ele é essencialmente mineiro. A gente começa a não saber mais de onde ele é. A negra que fica debruçada na janela, eu já ouvi aqui em Goiás as pessoas falarem que ela é daqui. Eu conheço aquela negra já há mais de 30 anos da Bahia. No Recôncavo, eu reconheço a produção daquela negra, uma identidade baiana, das comunidades quilombolas, de ex-comunidades quilombolas, sabe? Ali do Recôncavo, da região onde, por exemplo, tem os principais centros de candomblé, de umbanda, porque tem maciçamente uma expressão negra naquela região. Então, basta a gente pensar um pouco como que a identidade da comunidade producente, ela tem que aparecer no seu trabalho manual. Ela tem que trabalhar no seu artesanato. Por que eu estou fazendo essa diferença? Porque para o PAB, quando você coloca um produto industrializado, ele deixa de ser artesanato. E muitas vezes eu quero criar alguma identidade local que tenha, por exemplo, uma alavanca de ferro que não foi trabalhada, eu comprei então ela perde a característica de artesanato, não tem importância. É isso que eu digo, nós precisamos de reconhecer o que é uma coisa e o que é a outra, mas nem por isso colocar uma sobre a outra. Elas podem servir-se do mesmo modo, a da memória, identidade local, produzir mercado, organizar uma sociedade producente que reflita que tipo de sociedade, que tipo de geografia, que tipo de geologia que essa sociedade comunga, que ela vive. Então, respondendo ao... Você acha que Pirenópolis tem essas discussões? Eles pensam no artesanato local dessa forma? Por que não fazem isso? Eu não senti isso aqui ainda. A minha vida em Pirenópolis, ela é uma vida ainda meio capenga. Eu estou aqui há 4 anos, né?
Mas eu trabalho, né? Eu tenho a minha empresa de turismo cultural, atendo muita escola, e já há um tempo estou atendendo também o SESC, acabo viajando muito. Então, meu tempo em Pirenópolis é um tempo muito curto, né? Mas Pirenópolis é um espaço fantástico que precisa repensar, ter políticas públicas que organizem os setores e que plante essas sementes para poder pensar nessa condição de produzir um artesanato de memória, de resposta local, de materiais locais. Nós temos alguns trabalhos muito valiosos aqui. Há um tempo atrás, antes de eu vir para cá, muito tempo, nós tivemos aqui a Mercedes, né? A Mercedes, ela veio, ela não era daqui, ela veio morar aqui, ela montou aqui em Pirenópolis um tiar. E ela fez um resgate de tiares importantíssimo para a comunidade local. Ela foi nas comunidades periféricas, nos povoados, atrás desses tiares, ou dessas mulheres que faziam esse tiar. E reinventou um tiar. E deu uma característica de uma tecelagem tipicamente de Pirenópolis. E que eu costumo brincar muito aqui. Gente, nós precisamos de criar muito mais... a nossa fala precisa se argumentar em cima do tiar criado, do produto criado a partir do que a Mercedes fez. O que ela fez? Ela começou a criar um produto feito com retalho. Hoje nós temos gente graúda, vamos assim dizer, trabalhando com produtos que foram produzidos ou pensados a partir do que a Mercedes fez. Ela criou uma tecelagem feita com palha de milho, com fibra de cana, com fibra de bananeira, né? E deu um start para o artesanato, levado inclusive para a decoração. Brasília está aqui do lado, criou um mercado, né? E a gente tem esse mercado. Então, para quem vier a Pirenópolis, que encontrar aquelas bolsas cabeludinhas de retalho, aquilo é uma criação artesanal, tipicamente desenvolvida em Pirenópolis. Nós precisamos de falar disso, porque fica parecendo que não tem nada, né? E nós temos... Claro. Eu acho que independente disso, de ser uma produção efetivamente da comunidade da terra, essa nova comunidade que veio morar em Pirenópolis, que trouxe o seu conhecimento, as suas vivências, ela consegue fazer essa conexão com a comunidade e criar, né? Assim como você está contando essa história para a gente, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. E eu olho que criar essa condição para o artesanato faz parte do processo de pavimentar para o turismo, ou de criar estrutura para que o turismo se fundamente. Eu converso muito no comércio, com os comerciantes. E às vezes eu pergunto, gente, por que não priorizar artesãos locais? E eu já ouvi abertamente de alguns comerciantes, olha, Nilza, nós queremos fazer isso, mas nós ainda não temos produção, nem em quantidade, nem em qualidade que demanda o visitante de Pirenópolis. Eu tomo uma outra referência, cidade de Goiás, que eu acho que ainda é mais complicada do que Pirenópolis, sabe? A cidade de Goiás, ela tem lá uma riqueza que é ali naquela igreja neogótica, que agora me faltou o nome, que é a produção de barro, panelas de barro e tudo mais. Mas falemos a verdade. A panela de barro que é produzida em Goiás é a mesma que a gente compra em Caldas Novas, que compra em Piracanjuba, que eu compro no Recôncavo da Bahia, que eu compro no Delta do Parnaíba, que eu compro no Ver o Peso em Belém, que eu compro em Matinhos, no Paraná. Você entende? Então não tem identidade. As pessoas, o artesão, ele precisa de apoio para poder mirar nesse caminho, porque é um caminho demorado, lento, caro, que precisa de investimento, né? O poder público precisa de ajudar a organizar. Um braço valiosíssimo nessa atividade é o SEBRAE, né? O SEBRAE, quando ele passa para dentro da comunidade, ele tem muitas condições de nos ajudar para isso, né? Porque ele vai ensinar eles a trabalharem com a questão da precificação, da valorização do trabalho. Eu mesmo assisti algumas palestras em Niquelândia, exatamente. Eles estavam desenvolvendo um artesanato lá e, na época, o SEBRAE foi lá e orientou.
De modo que eles criaram uma cooperativa, eles começaram a produzir algo muito interessante, original. Então, eu acompanhei isso. Mas a gente percebe uma dificuldade muito grande de diálogo entre a própria comunidade, né? Às vezes, alguns conflitos de interesse, algumas disputas, e as pessoas não conseguem pensar de uma forma mais sinérgica, né? Onde todo mundo pode ganhar, enfim. Qual que é a dificuldade que você percebe aí, enquanto moradora de Pirinópolis, uma pessoa que ama o artesanato, eu sei como você ama, a Nilza é arte educadora, ela é uma pessoa que convive com o artesanato a vida toda, então qual que é a sua posição em relação a isso? Eu vou falar hoje, não é nem só de Pirinópolis, nem só de Brasil, mas é uma percepção do movimento do que acontece, no capitalismo, sobretudo. Nós vivemos uma demanda, depois da chegada dos produtos chineses, produzidos a baixíssimo custo, é mais fácil o cara comprar, é mais garantido, é mais rápido o retorno. Quando ele compra, eu vou fazer uma festa, aí ele compra lá da China um container de produto, distribui no Brasil por 1/10 do preço que um artesão é capaz de fazer. Então, esse é um dos grandes desafios, né? Enfrentar o mercado que é produzido a baixíssimo custo, o mercado asiático, eu não vou falar só de China, mas o mercado asiático, como que ele coloca esses produtos aqui. Como que a gente pode enfrentar? Vamos aí pensar nessa condição. Para mim, não tem outro caminho que não seja a educação do sentimento de pertencimento. Eu só compro e tenho identidade quando eu compreendo também o pertencimento daquilo que foi produzido naquela comunidade, né? Identifico, valoro. Por quê? Porque a minha comunidade também tem. Eu só consigo valorar a outra de forma efetiva com todo o arcabouço de demanda que nós temos para construir um processo de valor, quando eu valoro primeiro a minha. Porque senão é fútil. As pessoas valoram o artesanato do outro num viés muito mais de decoração, de modismo, do que de identidade cultural de valor da outra comunidade. Consumo puro, né? Consumo puro. Mas exatamente. Se o arquiteto famoso, o decorador famoso falar que não usa mais isso, tá complicada a vida do producente, né? Ou se ele falar que usa, então, gente, não tem caminho que não é construir efetivamente esse pertencimento. Como é que a gente podia fazer isso? Isso sim, com comunidade de base, envolvendo toda a comunidade producente, e o que é muito legal no artesanato, é possível juntar todas as camadas sociais nessa produção. Né? O ano passado, Nilza, aqui na Goiás Turismo, a gente... aqui está funcionando o artesanato do estado de Goiás agora, então eles têm um local de exposição. Agora, pela pandemia, está parado, mas foi montada aqui uma exposição permanente, onde eles podem estar comercializando seus produtos. E foi feito aqui um festival de artesanato. E aí, paralelo ao festival de artesanato, a comercialização de produtos, a mostra dos produtos, houve também algumas palestras, justamente provocando essas discussões. Então, a gente percebe que existe um interesse dessas pessoas de discutirem melhor essas questões, né? Da valorização do seu produto, as pessoas não pensarem só no consumo, essa questão do modismo, né? Eu até trouxe meu farricô, tá? Que eu ganhei do Marcelo, meu aluno, há anos, ele me acompanha, que é o artesanato da cidade de Goiás, para mostrar para vocês, quem não conhece. Cheio de identidade também, né? Exatamente, aqui sim. Era isso que eu comecei a falar de Goiás, né? Que Goiás tem o farricoco, né? A gente quase não reconhece em outros elementos, mas o farricoco, em qualquer lugar que eu for nesse país, a gente sabe que ele é pertencente à celebração, né? Que acontece no Fogaréu, na cidade de Goiás. Exatamente. Identifica totalmente a cidade de Goiás. Quando eu fui fazer a faculdade de turismo, a gente teve uma atividade, isso em milênios, né? Que justamente a gente tinha que criar um artesanato ou algum elemento que fizesse referência a Goiânia. Imagina a dificuldade que foi isso, né? O que representa Goiânia para aquilo ali se transformar num souvenir. Então, a gente teve esse trabalho.
Então, imagina uma cidade como Goiânia, que tem tantos elementos aí, fora o Art Deco, as praças, os parques, os bares. Como é que é? Art Deco, por exemplo, imagina quantos ícones que já não podiam estar sendo trabalhados no artesanato, não é? E ainda não são... Alguém fez uma pergunta isso atrás sobre artesanato plastificado. Vê se você consegue. Qual o significado legítimo? Eu não achei não, mas pode ir respondendo aí. Qual o significado do legítimo? A venda do lugar. Infelizmente, a indústria pasteurizada na lógica da produção industrializada. Eu não sei se eu vou conseguir te responder, não estou. Mas essa ideia da plastificação que a gente das humanas costuma chamar tanto, que é não ter representação loco, histórico, memorial, né? Isso é uma condição plastificada, né? Então, o movimento do consumo, ele criou muito isso. Ele inventou necessidades, o consumo inventou necessidades, inclusive de excedentes, né? Então, há profundas reflexões que precisa ser feito numa retomada pós-Covid, na produção de construção de identidade do turismo. Professor Icarim, né, uma honra estar aqui com o senhor, acabou de dizer o seguinte: a Art Deco é, na verdade, francês. Então, vai lá, Nilza, o que você acha disso? É francesa com pé na Alemanha, né, professor? É francesa com pé na Alemanha. E Goiânia se apropria disso. O que você acha disso? Pois é, mas nós somos um resultado profundo do que a Europa fez conosco, né? Nós temos um barroco que não nasce no Brasil, né? Ele é adaptado os nossos movimentos, eles têm muita identidade com os movimentos dos colonizadores, né? Isso é muito difícil a gente romper com essa possibilidade, mesmo porque nessa própria condição a nossa memória, né? Por mais que eu, Nilza, tenho em mim, né, no meu espectro físico, eu tenho em mim um encontro triétnico, né, de África, Europa e América, né, eu também sou cada uma dessas coisas, né? Então, a minha história de Europa, por pior que seja a condição da como nós a contamos, como ela foi nos impostos, ela precisa ser mencionada, né, professor? Não sei como é que você pensa sobre isso, mas penso sim que nós precisamos melhorar o nosso trânsito de memória com as comunidades originárias, né? Que seja das comunidades indígenas, que sejam os remanescentes quilombolas, né? Porque enfim, né? Efetivamente, é que constrói esse país, né? Então, eu não acho que nós temos que colocar nenhum em detrimento do outro. Muito pelo contrário, eu acho que, na verdade, nós precisamos elevar as nossas memórias com as comunidades originárias, porque nós temos feito caminho contrário com relação a isso, né? Nilza, tem mais um questionamento aqui, como a gente está no tempo final, gente, eu quero dizer o seguinte: se encerrar, eu vou recomeçar de novo, porque a gente perdeu aí uns 15 minutos, tá bom? Só para deixar claro para vocês. Então, o Eusário novamente nos pergunta aqui, Nilza: será que o SEBRAE continuará com essa política de valorização do artesanato? Poderemos contar com o Ministério do Turismo, mesmo abrangendo a cultura, após a extinção do Ministério da Cultura? Outra pessoa, né? A falta de um programa de valorização do artesanato, esse é meu amigo Luiz Trias, lá de Pirinópolis, querido amigo competente. Vamos lá, repetindo. A falta de um programa de valorização do artesanato local pelo município, a questão da industrialização, né, aqui em Pirinópolis toma conta. Aí o Icarim completa: o choque entre a arquitetura de Goiás, o Goiás Velho, e o novo Deco. Então, Nilza, é muita coisa aí para você comentar. Vai lá, sua vez. Vamos começar aí pelo comentário do municipal. Do Eusário? Não, do municipal, o que o Luiz fala. Do Luiz Trias, né? Industrianato, essa é a palavra. Eu costumo dizer que a democracia, ela ainda está em construção, e tão frágil, né, que nós estamos aí na iminência de ter sérios problemas com ela. Aliás, eu acho que nós já estamos tendo problema com ela. Mas a democracia, ela é um trânsito
que precisa ser construído todos os dias. A sociedade, para cobrar do seu local, do seu prefeito, dos seus vereadores, ela precisa ter consciência de si, né? E que é uma das grandes demandas. Quando a gente não tem consciência de si, que não construiu essa percepção a respeito das minhas identidades culturais, por exemplo, lutar por detalhes ou lutar por problema pessoal é o que ocorre, né? Não há uma ideia clara do coletivo. Isso nós perdemos muito, né? E construir a democracia não pode ser feita para uma ou duas pessoas, mas para todos. Isso prevê ganho de grupo. É para os grupos, não é para mim. Então, quando um município não produz o seu papel, também é a comunidade que está na base, que elegeu esse grupo de gente, é que precisa de cobrar. Então, a gente entra numa roda viva, como diz Chico Buarque, que a gente não sabe por onde começar. Eu acredito muito, Nilza, eu acredito muito nos trabalhos menores, de comunidades menores, quando começa com determinados grupos. Eu não acredito em nada muito grande, em eventos para milhares e para multidões. Eu acredito na profunda transformação no que acontece de forma mais individual. Eu vou contar um pequeno caso, se parar, a gente pula, para a gente entender a importância social, cultural do artesanato. Vou contar de um caso de Minas. Eu conheci Dona Noemi Gontijo. Dona Noemi é da região de Luz, Minas Central, ali um pouco para frente, entre Araxá e Pará de Minas, e veio morar em Belo Horizonte para poder fazer magistério. Dona Noemi já tem 90 anos, só para vocês terem uma ideia da história da Dona Noemi. E ela vem para Belo Horizonte, faz o magistério, e muda de ideia. Ela não quer ir para a sala de aula convencional. Ela já era uma mulher diferente há 70 anos atrás. Então, ela se envolve com um trabalho numa casa comunitária de um padre, um espaço comunitário, e ela foi para lá ensinar as mulheres a bordarem. O padre morreu no final da vida dele, ele criou uma instituição e nomeou ela presidente da instituição. Quem não conhece, vale conhecer. A Dona Noemi mudou muito a minha visão do artesanato e no favorecimento das comunidades carentes ao redor e como que ela pode ser responsável, como ela pode ter identidade e como ela pode ter uma representatividade efetiva a partir das suas memórias. O que ela fez? Ela criou o Salão do Encontro. O nome era o padre que tinha dado lá atrás. O Salão do Encontro é um espaço que a Dona Noemi começou ensinando as mulheres a bordar, depois eles foram para o tear. Hoje ela serve mais de 1000 refeições no Salão do Encontro. Ela dá conta e todos eles vivem do artesanato. Então hoje eles trabalham. E ela tem uma cota que ela não abre mão. Eu não me lembro se é de 30%, mas é uma porcentagem muito significativa de artesãos com deficiência física, psíquica, tem cego, tem um escultor cego lá que é uma coisa inacreditável. O cara esculpe todas as imagens deles, os indivíduos olhando para cima. O que dá para perceber, né, Nilza, é que o artesanato, ele não segrega ninguém, independente da sua condição. Né? É muito interessante, às vezes, descobrir esses talentos, né? Que às vezes está ali, né, oculto na pessoa, e aí o artesanato oportuniza isso, e as pessoas dão continuidade à sua vida, qualidade de vida, ganham o seu sustento, enfim. Sim. E contribui aí, né, com a continuidade cultural dos destinos. Gente, Betim hoje, eles mandam artesanato mineiro para o mundo. Eles fabricam móveis, o tear produz os assentos para as poltronas, para a roupa de cama, tudo com memória da fazenda mineira do período colônia. Né? Então é muito importante. E o que a Dona Noemi fez lá? Ela montou uma creche para atender os filhos dos artesãos, e para esses meninos ela quis dar uma educação diferente. Ela fez uma pequena fazenda com toda a memória produtiva da fazenda. Os meninos todos enchem de orgulho de ser mineiro, de ter contato com a terra. Ela tem vaca lá, os animais.
Tudo é holístico a partir da cultura. E a cultura dá conta de criar metodologias, de criar autossustento. É claro que nós precisamos, no meio dessa história, de pessoas mais gabaritadas do ponto de vista econômico, do ponto de vista da economia, para ajudar a gerir esses processos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mais uma vez, todos os setores eles acabam se envolvendo nessas questões produtivas do artesanato. Então, o Salão do Encontro ele é um grande exemplo disso. E aí nós vamos ter outros lugares, outras atividades, outras produções, as produções de barro, tanto de Minas, quanto do Pará, quanto do Recôncavo da Bahia. Então, nós temos essa capacidade. Eu conheci uma região no Piauí, na Paraíba, que eu fiquei muito encantada com o modo de produção que nasceu ao redor de uma comunidade que foi um resgate cultural do alimento. Montaram um restaurante. Nilza, antes de você contar essa história para a gente, eu vou só, porque provavelmente vai cair, então agradecer aqui a presença do Evandro, querido Evandro, amigo, outras pessoas que entraram aqui, a Patrícia Guimarães, o Ednei Borges, enfim, outros amigos que entraram aqui, tá? E o Luiz diz o seguinte, Luiz Triers, mais uma vez, com um comentário bem interessante e provocativo aqui para você. Não temos como lutar contra a industrialização dos meios de produção, mas podemos identificar, criar selos que valorizem o saber fazer da cultura local. Então, se cair, a gente continua nessa parte, pode continuar contando aí sua história. Gostei da proposta, Luiz. Tá, vamos lá. Então, isso que o Luiz fala, que para mim assenta no que a dona Noemi fez, dona Noemi acabou criando um selo de produção, e eu acho que Pirenópolis pode fazer isso, a cidade de Goiás e qualquer outro 26 segundos restantes, Nilza. Vamos passar já para a próxima live, tá? Eu vou sair e vou entrar novamente. Gente, por favor, querida. Então, adaptar às novas demandas é urgente. Então, que a gente faça, ou que a gente prepare e que a gente crie arcabouço de valores culturais para usar o que nós temos, também com o industrial. Eu, pessoalmente, acho, então, nós vamos produzir... Então, se a PAB não concorda chamar especificamente isso de artesanato, de trabalhos manuais, eu não vejo diminuição do produto em função disso. Então, que nós possamos produzir trabalhos manuais com qualidade memorável, de memória local, de geografia, de história e de tudo mais. Tá? Então, Luiz, é um trabalho que se tem que fazer a partir do local. Eu acho que nós, enquanto comunidades residentes, nós precisamos efetivamente de nos envolvermos com a comunidade. E exigir do poder público que ele crie condições legítimas de reunir as pessoas, de nos ofertar espaço, que as pessoas possam discutir. E porque o nível é muito heterogêneo. Construir essa condição de pertencimento é um processo longo, sabe? Eu fiz uma atividade, quando eu mudei para cá, me convidaram, eu participei de um grupo de fotografias na época da Cavalhada, fiz parte do júri e tudo mais, para nós organizarmos. Eu participei o primeiro ano, o segundo ano eu falei, gente, como é que está com fotógrafos? Abríamos o programa para fotógrafos do Brasil e daqui mesmo não acontecia. Vamos envolver a escola. É claro, esse assento, eu estou muito ligada nele, porque eu venho da escola. Então, nós envolvemos a escola. Vamos levar os meninos para tirarem fotografias, abrir para tirar fotografia da cidade de Pirenópolis. E o que os meninos vão fotografar? A cidade não representa muito do ponto de vista da estética do que realmente ela podia ser para que essas crianças compreendam o valor de uma fotografia para além de Pirenópolis. Né? Falei, então nós vamos falar de arquitetura, de memória do passado dessa cidade. E aí, para esse participante do projeto, Nilza, você pode nos explicar qual a visão que ele tem de Pirenópolis? Se é aquela visão ali do centro histórico ou se é outra?
Como é que você percebeu isso no seu projeto de arte e educação? Esse trabalho, ele foi bem direcionado. Os meninos, os adultos fotografaram, eles tinham a liberdade de fotografar tudo que estivesse referindo à festa religiosa ou a cavalhada. Muitos artistas vão para dentro do cavalhódromo, fotógrafo, tem muitos prêmios que foram de dentro de lá, ou na porta da igreja, ou na celebração, ou nas danças, tudo que estava referenciado àquela festa. O que eu fiz com os garotos? Aí, do ponto de vista da educação, eu saí com o grupo e comecei a perambular pela cidade, encontrar iconografias que dessem conta de marcar século XVIII, século XIX, a memória do fazer, a memória das famílias que aqui viviam. Comecei a mexer um pouco com essa história das famílias deles também, né? Quem aqui tem um pai que é pedreiro? Quem aqui tem um pai que trabalha na pedreira? Quem aqui que pinta? Como é que é o processo de caiação? Fomos para a igreja, sentamos lá, falamos do modo de construção, fiz uma transferência histórica para a condição da Pirenópolis do século XVIII. Como é que foi difícil trazer aqueles materiais? Como é que foi difícil para as comunidades indígenas que foram evacuadas da região? Como é que foi difícil para a comunidade negra que foi trazida da África? Você precisa criar esse ambiente. Esse ambiente valora a memória. Porque quando ele olha lá para a igreja, não é só o aspecto religioso que está contido ali, mas é de todo o arcabouço do fazer daquela igreja, de como que aquela igreja está, por que aquela igreja é reconhecida como patrimônio. Primeiro, o reconhecimento tem que ser da comunidade, não é dos órgãos executantes. Não basta eu tombar a cidade, não basta eu tombar a igreja. Se a comunidade não acolhe aquilo como um objeto importante, não vai ser lei, autoridade externa que vai valorar isso para a comunidade, inclusive para a comunidade cuidar. Entendeu? Resultado. Fizemos essas aulas, saímos, eu, um fotógrafo, tivemos o privilégio, que era um menino que havia morado na Europa, trabalhado com fotografia lá na Itália. Saímos nós dois, um outro professor que também fazia parte do grupo, e ficamos perambulando com esses meninos. Eu falava, ele pegava a máquina, enquadrou, por exemplo, nas fechaduras. Eu falei um pouco sobre a questão da segurança, e aí nós passamos uma semana com esses meninos numa percepção do espaço de vivência deles. As fotografias foram um reflexo legítimo do que eles passaram a sentir. Teve menino que fotografou o Mourão, que sustenta a igreja aqui da matriz. Né? O outro fotografou a cruz que ficava lá na porta. Cada um tem um olhar, cada um se move, se comove, né, com um aspecto. Mas eu acho que essa é a grande riqueza desse trabalho, né? Esse olhar individual e ao mesmo tempo em grupo, né, dessa cidade, desse cenário, da representação histórica, cultural e da memória de cada um. Porque quando a criança já é uma criança, ele já nasceu, ele já viu tudo pronto, ele precisa entender como é que aquilo se deu. Ele não tem intimidade, né? Ele não tem intimidade, ele não tem ideia de pertencimento. Aquilo existe, está ali do lado dele, mas não tem ideia de pertencimento. Uma criança que nasce na margem do rio, nunca as tomou escolas de Pirenópolis, elas têm esse trabalho? Você acha que se a gente tivesse esse trabalho no Brasil, partindo da educação infantil, né, a gente teria um melhor entendimento da nossa cultura, do nosso patrimônio e, consequentemente, do nosso artesanato? O que você acha? Demais. Olha, eu sou historiadora e eu sempre falei na escola. Quando eu me formei, eu já tinha sempre um interesse muito grande com todos esses ramos. Não especificamente da viagem, né? Mas quando o meu trabalho, eu escrevi como ensinar história através de elementos de arte. Eu fiz recorte em música, em arquitetura. Porque eu entendia que, além da literatura histórica, eu precisava de ter instrumentos palpáveis que pudessem me ajudar a construir no meu imaginário o fato. Como é que aquele fato se deu? Música é importantíssima, arquitetura é importantíssima, a arte plástica é importantíssima, né? As celebrações, o folclore, eu sou uma apaixonada com folclore. Então, eu estudei nesse caminho e eu fui muito feliz, porque os meus 35 anos de sala de aula, eles foram permeados
desses instrumentos pedagógicos, né? Então, quando eu chego em Pirenópolis, que eu vim morar aqui em Goiás, quando eu volto, eu andei muito, morei em muitas cidades históricas, eu sempre tive esse discurso. Eu ia falando agora há pouco sobre o Rio. O Rio não tem valor nenhum para um ribeirinho, para uma criança ribeirinha, você não experienciou o Rio. O Rio é muito mais significativo quando a criança ela usou a água do rio, quando ela pescou no rio, ou quando ela teve a oportunidade de nadar no rio, ou até que ela sofreu com a enchente do rio. Por quê? É um elemento que colabora para a memória dela, porque foi uma experiência com o elemento. Assim também são as coisas da cidade, do patrimônio. Se as pessoas não experienciam... Gente, por que os farricocos são tão importantes na memória do povo de Goiás? Quem é que faz aquela festa? É a própria comunidade. Quem é que veste de farricoco? É a própria comunidade. Há tantos anos, isso não é passado para o estrangeiro, para o outro. A comunidade tem orgulho de pertencimento. Quem é os cavaleiros da cavalhada? Quem que organiza? Tudo bem que é uma família que ainda está num clã muito organizado, mas ela é importantíssima, porque ela representa a família daqui de Pirenópolis, pessoas daqui. E é basicamente uma festa para a comunidade. O turismo, evidentemente, né, ele se apropria desses elementos todos, né, para poder gerar fluxo, né, e movimentar a economia local. O Luiz fez mais umas perguntas aqui, Nilson, que eu acho que é importante você refletir sobre. Sim, a importância de se identificar o artesanal é extremamente necessário para que o produto não seja balizado apenas pelo preço. Se o cliente não tiver de forma clara que o produto é feito por mãos, ele acaba escolhendo a sua lembrança pelo preço. Então, é muito importante que na publicização, na comercialização desse produto, que a história dessas pessoas que constroem efetivamente esse artesanato fique ali clara para quem compra, né? Porque senão eu vou escolher a mais baratinha somente para dizer que levei um souvenir do lugar. Eu não vou valorizar o trabalho manual, né? Todo o processo de escolha da matéria-prima, a construção criativa desse artesanato. Então, isso tudo é muito importante. Queria que você comentasse, por favor. Sim, eu acho que isso remete lá no que a gente vinha falando, que eu falei atrás, sobre os modismos, né? Se eu preciso comprar porque é moda que eu leve uma lembrança de onde eu fui, somente como um trunfo para representar que eu estive naquele lugar, mas que não há representatividade efetiva, por que as pessoas precisam tanto de escrever lembrança de tal lugar? Porque, na verdade, aquilo não tem representação reconhecida. Exato, não precisa disso. Olhou para aquele farricoco que estava aqui comigo, você sabe que é cidade de Goiás, você não precisa escrever nada. Sim, né? As bonecas do Vale de Jequitinhonha, não precisa ninguém escrever que elas são producentes lá. Né? Então, de novo, voltar na ideia da construção das identidades. A nossa cultura precisa de voltar para dentro de nós mesmos, e ela tem elementos o suficiente. Aí é a cultura de produção que precisa de voltar para a sua história cultural para que nós possamos produzir a partir dela, para que, de fato, efetivo, nós tenhamos identidade com aquilo que está sendo produzido. Né? Esses conteúdos, né, eles não são efetivamente trabalhados, né, na educação infantil e nem em outro momento, a não ser que você faça um curso específico, né, como é o caso, por exemplo, do meu doutorado, que a gente está falando de performances culturais, no viés de vários tipos de arte, enfim, inclusive de relações sociais, entendeu? Sim. Mas, assim, é diferente a forma como se vê. O turismo, ele vem, evidentemente, se apropriando disso, né, porque o turismo sozinho, ele não consegue ter atratividade suficiente. Ele precisa de serviços, ele precisa de artesanato, ele precisa de atrativos, sejam eles culturais ou naturais. Mas eu acho que no Brasil a gente demorou muito para se interessar pela cultura, pelo turismo cultural. Isso ainda é muito recente e pode ser muito melhor trabalhado, né, na promoção dos destinos turísticos, porque um país continental, um país com 27 unidades da federação e com culturas tão complexas e diferentes, né, é interessantíssimo de você trabalhar isso. Pode complementar, né? E aí,
voltando às questões do turismo, né? O turista, eu penso, e do que a gente tem lido e acompanhado um bocado de pessoas especialistas na área, o retorno para o turismo, muito provavelmente, nós vamos começar a ter um turismo muito mais local, que a gente perde essa característica do turismo, essa avalanche de turismo internacional que nós vivemos um grande período no Brasil, e há uma tendência de focar no local, de uma sociedade que viajou para fora, que conheceu todas essas demandas lá fora, de sociedades que já têm isso desenvolvido. Eu penso que esse momento vai forçar que aconteça toda essa solitude que nós temos com relação à exaltação da cultura local e de transformar isso em artesanato, transformar isso em memória. Eu penso, pessoalmente, que o turismo ele pode abarcar tanto o aspecto da cultura, mesmo de forma mercadológica, mas dando identidade, porque aquele turismo de massa imenso, muito provavelmente nós estamos fora dele, nós vamos ter turismos menores, vamos poder falar, né? Se vai ganhar menos ou mais é uma outra história, mas nós vamos poder falar melhor com os nossos clientes e trazer nesses contatos mais construção de conhecimento local, mais apaixonamento. Eu costumo falar muito, eu morei em muitos lugares do Brasil e me apaixono por cada lugar que eu moro, e hoje me sinto goiana, defendo Goiás, e todos os argumentos, e falo dos nossos problemas aqui dentro, e acho ruim quando lá de fora fala para mim deles, porque eu tenho uma noção de pertencimento muito grande do Estado. Então, a gente fica tentando ajudar ou entender caminhos para poder que todo mundo ganhe. O turismo é um caminho que todo mundo pode ganhar, como também é um caminho de muita destruição, caso a gente não acesse caminhos. A gente precisa ficar muito alerta para isso, né, Nilce? Eu acho que, nesse momento, você está fazendo aí as conexões entre a cultura, o turismo e o artesanato, que a gente precisa pensar nisso de uma forma mais responsável, né? Tanto da parte da comunidade que recebe, quanto da parte do turista que visita. Então, a gente precisa valorizar o cultural, o feito ali à mão, a produtividade daquela comunidade. Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo Pirenópolis avançou muito em relação a isso, a gente percebe que tem feirinhas, espaços culturais alternativos, tem muitos artistas, né? A gente vê mais, assim, artista de rua em Paraty, a gente já teve a oportunidade de estar lá junto, então a gente percebe que existem algumas diferenças entre esse destino e o destino de Pirenópolis. Um outro destino que a gente já teve junto também, que é a Ilha Grande, que não existe artesanato próprio, né? Que tudo vem da Tailândia, né? É uma coisa impressionante. Então, assim, não se conseguiu construir absolutamente nada. E é claro que no seio daquelas comunidades que ali vivem, tem pessoas produzindo, sim. Seja um artesanato original ou mesmo uma produção simples, modesta, né? Mas tem. Então, a gente precisa descobrir esses potenciais e fazer com que isso complemente o produto turístico, né? Não dá para desvencilhar turismo de artesanato e de cultura. Eu não consigo entender. O que você fala sobre isso? Né? Não dá para que... a gente pode fazer junto. Estado, representado, as prefeituras, o federal, as comunidades locais, mas eu ainda tenho muita fé na ação que começa no leito comunitário. Quando esse leito fortifica e cobra dos seus pares, de governo estadual, do governo municipal, dos seus vereadores, eu sinto que é mais legítimo, que é mais durável, que é mais resistente, né? Que perdura por mais tempo, né? Então, e eu costumo falar muito disso, e falo, inclusive, com o pessoal do comércio, é preciso que quem está ali para vender compreenda, lá nas lojas de artesanato, compreenda o que está vendendo. Sobre o nome dos artistas que produzem, onde que produz. Eles precisam ser treinados para isso, né? Precisa ser treinados. As pessoas precisam... Eu, nessa coisa com o Sesc, um dia uma funcionária do Sesc brincou comigo
E a memória disso me reporta agora essa condição do treinamento. Um dia eu estava lá no SESC e chegou lá um grupo de pessoas para poder comprar um destino. E queriam comprar, um grupo de amigas que queriam comprar para ir para uma cidade que era a quarta vez que elas iam, para a mesma cidade. Aí tinham outras, mas está lá disposta, a pessoa vai lá, escolhe, leu, ela decidiu que não queria arriscar. Eu sentei e debulhei o Piauí. Contei do litoral do Piauí, como é que era, e eu era a segunda vez que eu estava indo levar um grupo lá. E elas foram comigo, elas ficaram tão encantadas, e elas falaram isso muito na viagem. Nilza, nós fomos lá para comprar, para irmos para São Paulo, ir para Bertioga, pela quarta vez. Você nos mudou de ideia. Por quê? Porque eu preciso conhecer, eu preciso acreditar, eu preciso ter identidade com aquilo que eu estou fazendo, ou construir essa identidade, para que eu convença o outro do que eu tenho para ele, é legal, vale a pena. Né? E talvez é isso que o mercado precisa compreender. Não estou falando de favor, estou falando de metodologia de vendas, inclusive. Né? É claro. Nilza, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas está muito bom. Eu só vou te dizer o seguinte, você está recebendo aqui vários elogios, as pessoas estão dizendo que precisa de ter mais professoras Nilzas nas escolas brasileiras, né? Isso é muito gratificante, né? A gente discutir esse assunto, que é um assunto um pouco meio que deixar de lado, né? Fica se pensando muito no turismo do ponto de vista do deslocamento, da hospedagem, da alimentação, e aí se deixa um pouquinho de lado a questão do artesanato, que é tão fundamental quanto, né? Então, esse é um elemento fundamental para a atividade turística, no meu ponto de vista. Então, assim, só elogios, né? As pessoas ficaram, assim, muito encantadas com a sua fala, né? Aqui, ó. Gente, e eu que abandonei o turismo e achei a Nilza. Achei maravilhoso isso aqui. Então, Nilza, eu quero, assim, vou deixar aí para você complementar a sua fala, alguns minutos, e aí depois eu faço o encerramento. O que você quer complementar, o que você acha que é importante exaltar, o que é importante reforçar, justamente no sentido dessas conexões aí entre cultura, turismo e artesanato. Eu penso, para a gente fechar essa abertura de discussão, porque eu acho que é só uma abertura, né? Ela nem é efetivamente, a gente nem consegue tanger em tudo que a gente pensa, mas pensando no momento que nós vivemos, né? O mundo precisa de repensar todos os seus processos, sobretudo o seu processo de produção e consumo, né? O artesanato não tem jeito de ficar fora, o turismo não tem jeito de ficar fora. E um retorno efetivo e reconhecimento das nossas culturas e dos nossos valores. Né? O encontro de nós com as nossas histórias, com as nossas memórias, com os nossos antepassados, com os nossos ritos perdidos. Nós temos criado gerações sem memória nenhuma. Eu encontrei na minha vida escolar criança que não sabia o nome dos avós, dos bisavós, não sabia onde eles tinham nascido. Essas coisas é que constroem as nossas identidades. Eu preciso saber da minha família, do que está lá atrás. Ah, mas eu não tenho família, eu sou filha de mãe solteira. Não tem a menor importância. A minha mãe, ela pertence a uma realidade local, e essa realidade precisa ser discutida, precisa de ser trazida. Não é porque ela não constituiu uma família convencional, é que nós não temos que tornar isso objeto de pesquisa e de orgulho para cada criança que pertence a essa realidade. Nós hoje temos outros perfis familiares. Então, é preciso olhar para dentro de nós, enquanto povo, enquanto nação, nos reencontrarmos, começarmos a nos construir. O turismo é a maior indústria do mundo, não tem a menor dúvida. Foi a classe mais afetada, é a classe que diretamente trabalha com turismo, mas pode sim ser uma classe totalmente remodelada e preparada para o novo tempo, o novo que nós vamos viver, tá certo? O novo normal, né? O novo normal, não gosto muito de falar do normal, porque fica parecendo que está tudo muito anormal, eu não sei bem se isso é uma fala midiática, né? Mas isso aí dá outra live, né? A gente pode discutir isso aí. Não é isso?
que as escolas, nem sei a escola enquanto instituição, mas os professores, sobretudo das humanas, que pensem que nós não temos mais como seguir sem sermos nós, sem sabermos quem somos, quem sou eu, de onde eu vim, reconhecer o valor disso. O meu valor não pode ser pelo que foi construído economicamente pelo meu antepassado, mas pela história que nós vivemos, que seja da escravo, que seja da comunidade indígena, das comunidades primitivas. Isso tudo precisa ser transformado em motivo de orgulho. Não pode ser só o arcabouço da propriedade material motivo de orgulho. Nós perdemos um bocado de memória por conta disso. Eu gosto muito de mexer com sobrenome, e às vezes eu perguntava aos alunos, não, professora, eu sou ninguém, não. Olha, não consegue olhar para o seu Silva, para o seu Moreira, para o seu... como um sobrenome que arrasta uma condição importante, que identifica ou não tem identidade, e aí quando não tem identidade já identifica de novo quem é ele, por que ele está aqui, como que essas memórias se mantêm. E para isso vai repercutir a nossa música, o nosso alimento. Quando que nós precisamos tornar o nosso alimento mais local? Nós moramos no Cerrado, né? É preciso que a gente aprenda a comer melhor as coisas daqui, porque as coisas daqui têm a digestão que a natureza produz e as nossas demandas. São muitas possibilidades de reflexão que a gente precisa fazer, né? Temos que encarar esse período como uma oportunidade de repensar a forma como a gente vinha gerenciando os processos do avanço do turismo no Brasil e no mundo. Então, acho que é por aí mesmo, Nilza. Realmente a sua fala, ela é maravilhosa, ela é otimista, ela é positiva e ela é, sobretudo, reflexiva. Em nome da BB Tour, da Seccional Goiás, quero agradecer esse momento de sensibilidade, de entrega, a forma como você conduz a sua fala e a forma como você representa aí a questão do artesanato brasileiro, né, da cultura brasileira, do turismo brasileiro, sendo na sua atuação como professora, como agente social, ou como guia de turismo, né, e, enfim, historiadora, e a gente fica muito satisfeito de poder dividir com você. O pessoal tá muito feliz aqui, está dizendo que precisa ir para outras lives. A gente está tomando tempo do povo. Mas, enfim, gente, esse vídeo vai estar disponível no YouTube da BB Tour Goiás. Gratidão, professora Nilza. Obrigada. Prazer, obrigada a todos e todas que participaram, viu? O prazer foi meu. Obrigada. Obrigada, querida. Beijo. Tchau, tchau.